Assim nós cremos em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Deus abençoe. Boa noite, graça e paz. Que honra, que alegria estar com vocês mais uma vez. É um privilégio, como eu sempre falo. Toda vez que eu tenho a oportunidade de estarmos juntos, levando a palavra de Deus, ele sempre me dá uma lição. Eu queria compartilhar essa lição que eu aprendi hoje com ele. Eu creio que o que ele tem feito nas nossas vidas ao longo desses dias foi algo extraordinário. O que ele fez no Vida Vitoriosa, o que ele fez no final de semana, com os batizando, com os novos membros que aqui estão se achegando. Então eu falei, Senhor, me dá a tua graça de nos inspirar um pouco mais. Eu sei que o Senhor sempre tem algo novo para nossas vidas. E fala comigo, né? E aí ele me levou lá em 2011, né, quando eu fui batizado, quando nós alcançamos a graça de dizer sim para o nosso Senhor, e achamos que nós que escolhemos Ele. Mas a palavra do Senhor diz que não fosse vós que escolhestes a mim, foi eu que escolhi a você, e eu digo para você essa noite, foi o Senhor que escolheu para você estar aqui hoje, nessa terça-feira. Se eu fosse você, eu celebrava, porque essa é a grande vitória desse dia. Aleluia. Em nome de Jesus. Obrigado, Senhor, porque o Senhor nos escolheu. Nós poderíamos estar em diversos lugares, em todos os lugares, mas o Senhor aprove a grande e soberana vontade do nosso Pai, que nós estivéssemos aqui para desfrutar, para celebrar, para ofertar, dizimar e honrar o grande, santo, poderoso nome. E eu quero que nós saímos daqui inspirados, motivados a manifestar o reino dele para onde nós andarmos. O pastor Marcos mandou um beijo para cada um de vocês, né? Ele está se recuperando do procedimento que ele fez agora pela tarde, mandou um beijo no coração de cada um de vocês. O Ismael também está voltando de Minas, estava no aeroporto lá e mandou um abraço também. Um beijo no coração de cada um de vocês. Estão nos assistindo. Você que está em casa, boa noite, graça e paz. É uma alegria estar contigo também, poder se adentrar na sua casa e orar pela sua vida. Tudo que nós desfrutaremos desse ambiente presencial, eu quero que se estenda para a sua casa, para o seu lar, para a sua necessidade, para a sua família, para os seus. Em nome de Jesus, você não estará distante de nada. Mas eu tenho a certeza que Deus tem algo especial para nós que estamos aqui presentes. Amém? Em nome de Jesus. Quem aqui gosta de responsabilidade? Levanta a mão. Que nem escola. Quem gosta de responsabilidade? É aquele que bate no peito e fala assim, toca em mim que eu vou para cima. Quem tem o famoso coração desafiado? O coração manifesta, fala, Senhor, eu quero fazer. Quando eu aceitei Jesus, eu não sabia de nada. Eu não tinha essa noção. Eu tinha só vontade. Isso nunca faltou, Vinícius, no meu coração. E quando eu vi esses batizando, esses novos membros se achegando, o Senhor me deu a ótica, Vivian, de olhar para os mais experientes, para nós que já estamos na casa. E todos nós precisamos de pessoas para nos conduzir a essa jornada. Mas não uma condução normal, uma condução do mundo, uma condução que o mundo faz. Nós precisamos ser conduzidos de acordo com a palavra e pela vontade do Espírito Santo. E eu vim com o intuito essa noite de trazer um pouco disso para a sua vida. Eu quero que você saia daqui desejando viver pelo Espírito Santo. Amém? Eu quero que você saia daqui essa noite e fale, Senhor, eu vou manifestar a tua vontade. Como eu falei lá em 2011, lá em 2012, eu não tinha noção de nada. As experiências sobrenaturais que nós vivemos aqui na comunidade, eu fui observando nos homens mais experientes que o Senhor colocava no meu caminho, a Ayrton, a Andréia, a Vivian, todos esses, pastor Marcos, os pastores que aqui estavam, todos esses homens de Deus que passaram, eu falei, Senhor, eu quero isso que ele carrega, eu quero isso, essa porção, e eu desejava. E eu chegava em casa, ali um pouquinho a Bíblia, sem entender, ia lá, buscava um pouquinho mais. Eu falei, Senhor, eu preciso disso. E aí, quando eu vi uma manifestação do Espírito Santo, o dom do Espírito Santo, dom de cura, profecia, falar em línguas, eu falei, Senhor, eu quero isso. E eu comecei a desejar, isso gerou dentro do meu coração. Mas eu decidi viver por isso. Aí eu entendi que eu precisava ver como o nosso Senhor vê. Eu entendi que eu precisava enxergar como Ele enxerga a situação. Eu falei, Senhor, eu quero ter esse entendimento. Eu quero que o Senhor habite em mim verdadeiramente. E eu quero viver a sua natureza. Porque a palavra do Senhor diz que nós não podemos viver nessa natureza humana. Porque o nosso Pai é um Deus sobrenatural. Então nós temos que viver na sobrenaturalidade dEle. Um Deus sobrenatural. Então eu vou uma notícia dessa noite. Se você está vivendo uma vida comum, você está vivendo errado. Amém? Porque eu imagino a Andréia, no trabalho dela lá na escola, que ela trabalha, ela andando nos corredores, conduzindo as famílias, para conhecer a escola e as questões acadêmicas lá, e o Espírito Santo falando para a Andréia,
aí tem amargura. Andréia, aí tem ressentimento. Aí precisa ser curada, Andréia. Sabe por quê? Porque ela tem relacionamento com o Espírito Santo. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque nós não vivemos mais uma vida comum. Amém? Nós precisamos viver, a palavra de Deus diz lá em Gálatas 5:25, se vivemos pelo Espírito, também caminhamos pelo Espírito. Ou seja, é uma vida contínua, conduzida pelo Espírito. E esses novos irmãos que se batizaram, que estão se achegando, que muitos talvez que nem eu, não tiveram conhecimento, precisam de homens e mulheres inspirados por Deus para conduzi-los a essa verdade. Para que eles possam enxergar o dom do Espírito que Deus colocou em cada um deles. Pois todos nós, você não é um vaso vazio. Deus colocou um dom sobrenatural dentro de você. O que precisa é que o reino de Deus seja manifesto. E essa é a vontade do meu coração. Que todos nós saiamos daqui com o poder sobrenatural de Deus em nossas mãos. Manifesto em nome de Jesus. Amém? Amém. Eu vou compartilhar um testemunho que aconteceu na quarta-feira passada. Veio uma irmã aqui numa quarta-feira. Curas, como todos os testemunhos vocês já conhecem. E ela falou para mim assim, eu falei, o que você gostaria? Ela falou assim, eu queria ser batizada pelo Espírito Santo. Eu olhei assim, falei, glória a Deus, porque geralmente quando as pessoas vêm, ela tem uma necessidade, mas ela queria ser batizada pelo Espírito Santo. Aí Deus me levou, mas para que você quer? Porque como a Andréia falou, e é a primeira pergunta do meu esboço, você vai ter uma grande responsabilidade. Aí foi onde eu entendi. Falei assim, por que você quer? Para que você quer? Daí ela falou para mim, eu quero fluir na vontade do meu Pai. Olha que linda, eu quero fluir. Ou seja, ela falou para mim que ela não queria viver na naturalidade. Daí eu falei, Senhor, obrigado. Porque o Senhor, um coração contrito e quebrantado, o Senhor não rejeita. E o Senhor nos trouxe aqui para viver essa verdade. Eu falei assim, vamos orar. Oramos por alguns minutos. E eu só falei, Espírito Santo, ela te deseja. Mas antes dela nascer, o Senhor desejava ela. Então visita ela. Automaticamente, o poder sobrenatural tomou essa jovem. Nós estávamos sentados aqui. Ela foi visitada. Você estava comigo, né? Ela foi visitada aqui. Foi visitada. E aí a atmosfera em volta dela foi poderosa. E ela foi impactada. Não porque eu sou melhor que você. Não é isso. Eu quero que os mais experientes que estão aqui no culto. Porque eu recebi essa incumbência. Eu falei assim, eu quero levar as pessoas a viver esse sobrenatural de Deus. Sair da naturalidade. A sair da vida comum. A sair do comum, é assim, não. Porque a palavra de Deus nos mostra e nos inspira a viver essa verdade. A viver, tem homens e mulheres na Bíblia que conduziram outras pessoas a viver o sobrenatural de Deus. E como eu sei o que eu passei desejando, buscando, eu falei, Senhor, eu não quero cortar etapa dessas pessoas, mas eu quero ser homem que inspira outros homens. Eu quero ser um homem que inspira esses homens a viver o sobrenatural de Deus. Falei, Senhor, tudo que o Senhor me der, eu vou inspirar a outros. Eu vou ajudar esses homens a sair, porque eu tenho a certeza que homens e mulheres inspirados por Deus, essa sociedade será transformada. O seu condomínio será transformado. A sua rua será transformada. Você será um ponto de referência. Amém? Você será um canal. Quando a pessoa pedir uma oração, a pessoa chama fulano, porque chama o Ayrton. Vamos orar com ele. Quando uma pessoa precisa de algo, nós vamos reconhecer o dom sobrenatural dela. Eu vou dar um constrangimento espiritual que eu compartilhei no último Homens de Honra. E eu desafio todos os homens a participar nos Homens de Honra. Eu queria participar de todos, mas pela distância eu não consigo participar de todos. Mas quando eu tenho, eu venho. E nesses últimos que eu vim, o Clécio ministrou, ele deu literalmente uma aula para nós aqui. De questão financeira, administração de recursos, como sair da dívidas e diversos outros. Se o seu marido compartilhou com você, se não, pergunta para ele o que foi ministrado. E aí ele compartilhou conosco e eu falei, cara, eu vim impactado. Porque naquele dia eu falei, Senhor, eu vim com um coração de servir, mas naquele dia eu recebi. Mas na verdade a gente sempre recebe algo de Deus. E eu fui para casa, fui impactado, constrangido no Espírito Santo. Falei, Senhor, o que é isso? O que é isso? Que mentalidade? Eu reconheci o dom que Deus tinha colocado no Clécio. Mas eu não tinha me atentado. O dom sobrenatural de adquirir riqueza e administrar os bens do Senhor, que o Senhor deu para o Clécio. E aí, beleza, passou o dia, passou a sexta-feira, passou o sábado, o Senhor me acordou na segunda-feira, falou assim, você não vai pedir para Ele orar por você? Eu acordei, como eu sou um homem hoje, que eu não ouço de qualquer forma, eu falei, mas o que, Senhor? E de madrugada. Falei, o quê? Falou, peça para Ele orar por você, porque todas as vezes que alguém reconhece o dom que você carrega, ela vai te você e você pede, e as coisas são manifestas. Eu falei, e eu tinha decidido há meses atrás, falei, Senhor, eu quero ser um dispenseiro da vontade do Senhor aqui na terra. Na parte financeira, na parte profissional, recursos e riqueza. Eu quero ser um dispenseiro em todas as áreas. Eu quero tudo o que o Senhor tem para nós. E aí eu falei, beleza. Quando essas coisas acontecem na minha vida,
eu precisava falar com o Clécio. Eu passei a manhã inteira ligando para o Clécio. Eu acho que o Clécio devia estar nas 1000 reuniões que ele faz, ele não me atendia. Aí eu ia num lugar, ia no outro, ia num lugar, ia no outro, e ele não me atendia. Quando foi lá por 1h da tarde, ele me ligou. Eu falei, Clécio, eu preciso honrar o que você carrega, e eu preciso da bênção que você tem. Eu reconheço que o Senhor colocou uma porção sobrenatural do Espírito Santo na sua vida, de adquirir riquezas, e eu sei que é o Espírito Santo fluindo na sua vida. Eu falei, ora por mim, mas eu não quero queimar etapas. Eu quero passar pelo processo. Mas eu quero essa graça que o Senhor colocou na minha vida. Homem que chegou na minha frente, que carrega algo sobrenatural, algo do Espírito Santo, e eu falei, libera isso sobre a minha vida. Eu falei, eu reconheço que você tem. Eu falei assim, eu sei, porque homens e mulheres falam do dom que eu carrego, do Senhor Jesus. E eu sei que também não é você, é o dom de Deus liberado na sua vida. Daí ele pegou, orou por mim, eu compartilhei uns testemunhos pessoais meus, os meus intentos, os meus desejos do coração, ele me ouviu com muita graça, orou com muita graça, ele falou para mim, Valtinho, eu estarei orando por você todos os dias. Eu falei, mano, muito obrigado, é disso que eu preciso. E eu me comprometi a fazer isso por outras pessoas, outros homens, que querem viver essa realidade. Porque eu tenho a certeza que um homem e mulher audacioso, que quer viver a vontade do Espírito Santo, o reino do céu será manifesto. Amém? E a sua vida é o ponto-chave para o reino de Deus ser manifesto lá na sua casa, lá na sua rua, lá no seu condomínio. E eu quero liberar algumas verdades, né, da Bíblia, lá em Isaías. Vamos começar pela Bíblia, aqui, em Isaías 11. Isaías 11, 2 versículos, vou ler 3 versículos, diz assim. Eu estou falando de o dom do Espírito Santo para a sua vida. Manifeste o dom do Espírito Santo. Eu quero que quando nós estivermos lendo aqui, o seu coração queime, as suas mãos comecem a aquecer, você comece a ser visitado pelo Espírito. Porque eu passei o dia inteiro orando por essa verdade. Para que você deseje ser liberado nos dons do Espírito Santo. Para que você que não saiba o dom do Espírito Santo que está na sua vida, eu quero que você saia daqui sabendo que Deus colocou uma porção sobrenatural na sua vida. Não é por tempo de casa, é pela vontade do Pai sobre a sua vida, amém? Então, se você veio aqui com o intuito de ficar só sentado, eu quero frustrar o desejo do seu coração. Algo sobrenatural vai acontecer na sua vida nessa noite. Eu quero frustrar a sua expectativa, porque o Espírito Santo me incomodou essa tarde e eu estava orando pela sua vida nessa tarde. Em nome de Jesus, eu tenho a certeza que algo especial vai acontecer em você hoje. Em nome de Jesus. Isaías 11 diz assim, um ramo brotará do tronco de Jessé, um renovo frutificará nas suas raízes. O Espírito do Senhor repousará sobre ele, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Esse texto fala dos frutos do Espírito, dons do Espírito, dons permanentes, que são usados na nossa vida cristã. E quando a gente olha as pessoas aí, fala assim, nossa, ela é carismática, ela tem uma sabedoria, isso foi o que eu vi com o Clécio, eu vi uma sabedoria sobrenatural dele. Eu não vi uma sabedoria humana. Eu não vi uma sabedoria comum, eu vi algo de Deus, que é todo recurso que cair na mão do Clécio, vocês podem ser, vai prosperar, vai se multiplicar, porque Deus liberou algo sobre a vida dele. Amém? E é sobre esse texto que eu estou falando. Fala sobre dons permanentes, que nos ajudam na vida cristã, como sabedoria, entendimento e conselho. São dons permanentes, que estão na nossa vida. Mas talvez nós não percebemos isso. Nós achamos que são características dos nossos pais. Ah, ele faz isso porque o pai dele é assim. E aí o Espírito Santo vai ficando de canto. Ah, ele faz porque ele foi educado, é assim. Nossa, que sabedoria. Ah, ele faz assim porque o pai dele fez ele ler todos. E a gente despreza o dom do Espírito Santo que já está na nossa vida. Que já está na sua vida. E eu quero que isso hoje se potencialize. Como o Ismael, dom de ensinar. Quando ele ministra, muita graça, a palavra entra. Eu falo para o Ismael sempre, Ismael, quando você está ministrando, parece que você está dentro do meu cérebro, abrindo um livro e eu estou entendendo tudo. Eu reconheço o que você carrega. Eu sempre falo para ele, acho que ele está até cansado de ouvir isso. Falei, eu honro o que você carrega. Porque um princípio de você receber o dom é você honrar aquele que carrega esse dom. Amém? Se você quer, honra essa pessoa. Se você, eu quero carregar o dom que a Vivian carrega. Eu honro, caminha com ela, seja mais próxima dela. Convida ela para ter um tempo. Ouvir os passos dela. Como que você caminha, Vivian? Andréia, como são seus passos? Como é o seu dia? Ayrton, como que você faz para passar pelas adversidades do dia? Porque somos homens e mulheres limitados. Mas eu tenho a certeza, inspirados por Deus para nos conduzir a uma nova fase. Vocês que se batizaram, que estão aqui ou estão em casa assistindo,
Busque pessoas inspiradoras pelo Espírito Santo. Não por status, não pela minha rede social, mas pelo poder e a manifestação do reino de Deus. Amém? Lá em 1 Coríntios, vamos lá de novo. 1 Coríntios 12. Aqui fala dos dons do Espírito Santo. 1 Coríntios 12. E eu quero ler assim, diz assim, vou ler do 1 ao 10. A respeito dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Sabeis que ainda, quando gentil, era induzidos e levado a ídolos mudos. Portanto, vos declaro que ninguém, falando pelo Espírito de Deus, pode dizer, maldito seja Jesus. E ninguém pode dizer, Jesus é o Senhor, a não ser pelo Espírito Santo. E no 4 diz, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diversidade de realizações, mas o mesmo Deus é quem realiza tudo em todos. A manifestação do Espírito é dada a cada um para o benefício comum. Eu vou repetir. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para benefício comum. Porque a um é dada pelo Espírito, o Espírito de palavra e de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, pelo mesmo Espírito, é dado a fé. A outro, pelo mesmo Espírito, o dons de cura. A outro, pelo mesmo Espírito, o dom de profecias, o dom de milagres. A outro, pelo mesmo Espírito, o dom de profecia. A outro, o dom de discernir os espíritos. A outro, variedade de línguas. E a outro, interpretação de línguas. Mas um só Espírito realiza todas essas coisas, distribuindo-as individualmente, conforme você deseja. Conforme você deseja. Eu não sei, talvez você tenha desejado o carro. Talvez você entrou aqui, Senhor, me cura. Ele vai te curar. Então, Senhor, eu quero minha casa, Ele vai te providenciar a sua casa. Mas eu quero que você deseje mais que tudo isso, os dons do Espírito. Porque quando você deseja, quando nós manifestamos o reino de Deus, nós falamos ao Senhor, eu estou compartilhando da sua natureza. Amém? Essa é a grande verdade. Quando nós, nessa terra, manifestamos a vontade de Deus e reconhecemos que não somos nós, que é a vontade soberana de Deus, e o reino de Deus é manifesto através da nossa vida, onde numa cura, numa palavra de conhecimento, numa direção, talvez profissional ou financeira, numa revelação, é o dom de Deus na nossa vida. E nós estamos fazendo parte desse. Como a Andréia falou, é um privilégio nós podermos fazer parte dessa realidade. Essa é a grande chave, que você saia daqui desejando. E eu tenho a certeza que você já vai sair daqui com a certeza clara de qual é o seu dom. Qual é o seu dom? Do que o Senhor tem para você. Eu tenho a certeza que eu tenho falado que o Espírito Santo fale agora com você. Qual é o seu dom no seu ouvido? Aquilo que talvez você não seria, você não... Gente, não é pelas nossas imperfeições. Não é pelas nossas incapacidades. É dom gratuito de Deus sobre as nossas vidas. A palavra do Senhor diz, lá em João 16:13, quando vier o Espírito da verdade, Ele nos conduzirá por toda a verdade. Aleluia. Que o Espírito Santo nessa noite venha te conduzir a toda a verdade. Essa é a grande chave. O Espírito Santo está sobre nós nessa noite. Ele está sobre nós. E eu aprendi, nessa semana, ouvindo um pastor ministrando, que eu não quero viver o Espírito Santo, André, só por momentos, ou só quando estou aqui. Eu quero viver 24 horas. Essa é a grande chave e é a maior dificuldade, porque as distrações do mundo nos roubam desse momento. As distrações do dia a dia tampam os nossos ouvidos, cegam os nossos olhos e tira de ouvir a vontade do Pai, porque essa é a maior chave, ouvir a voz de Deus. Porque nós precisamos viver essa realidade. Nós precisamos viver essa vontade. Nós precisamos manifestar o reino de Deus. Nossa casa, nossa família, o nosso filho, no nosso trabalho precisa ver o reino de Deus manifesto. Eu compartilhei na outra vez que eu tive a oportunidade de ministrar o testemunho com o meu amigo e a esposa dele lá embaixo na Baixada, na casa deles.
E eu tive com ele, e eles contaram presencialmente outra oportunidade com a gente, nós estávamos na mesa, e aí o Senhor multiplicou a mesa, nós estávamos em mais pessoas na mesa, e o testemunho daquele dia estava reverberando na vida de outros. Aí eu quero te falar, aí quando eu voltei, quando eu chego em casa nesses dias, eu volto lá para a Zona Leste, na minha infância, eu nunca esperava viver o que nós estamos vivendo hoje. Celebrando o batismo, né? O Ayrton sempre fala, a gente fala junto, né, Ayrton? Meu, quem diria nós, né, Ayrton? E aí poder celebrar, vida se achegando. Eu falei, Senhor, que nós possamos ter graça de capacitar eles e honrá-los. Como nós temos ali o trilho de treinamento. Vocês que se batizaram, está aqui o trilho de treinamento, de conhecimento, de graça, inspirado por Deus, para nos levar a uma nova fase, para te levar numa nova realidade, para uma transformação e mudança de natureza. Essa é a grande chave. Essa é a grande chave que nos leve a uma mudança e transformação de natureza. Em 1 Samuel, a importância de termos homens experientes, né, que nos leva a entender, a discernir, porque talvez vai acontecer num momento como eu não entendia, eu ouvia a voz do Senhor, eu não sabia se era a voz, porque eu ouvi uma vez o pastor ministrando, existe duas vozes, a voz do inimigo, a sua voz e a voz do Senhor, e aí a gente acaba, muitas das vezes, nos perdendo, a gente não ouve a nossa voz, a gente não ouve a voz do Senhor, e a gente dá autoridade para o inimigo, ouvindo a voz dele. E eu falei, Senhor, nos priva dessa malignidade, nos priva. Eu quero viver ouvindo a sua voz, nem a minha. Eu quero viver ouvindo a sua voz. Eu quero viver ouvindo a sua voz. Eu quero viver ouvindo a sua voz. E 1 Samuel 3 diz assim, fala do menino Samuel. Ele tinha o mentor dele. O mentor do Samuel era Eli. Mas só que nessa época ele já estava de idade. Ele já era um senhor de idade. E Samuel, um jovem, estava nos aposentos, ali no quarto ao lado, e a Bíblia relata que ele ouviu a voz do Senhor por 3 vezes. Toda vez que ele ouvia a voz do Senhor, ele ia lá no quarto, com o Senhor, o que o Senhor precisa? Ele, não falei nada, menino, pode voltar a dormir. Aí ele voltava a dormir, daqui a pouco ele ouvia a voz do Senhor, Samuel, Samuel. Aí ele voltava lá, o que você precisa de mim, meu Senhor? Ele, não precisa de nada, pode voltar a dormir. Aí pela 3ª vez, ele voltou lá no Eli e falou, Senhor, eu ouvi... Daí ele compartilhou, eu ouvi o Senhor me chamando. Aí o homem mais experiente discerniu espiritualmente. Porque a palavra de Deus diz que o homem espiritual discerne bem todas as coisas. E ele falou, a próxima vez que você ouvir a voz do Senhor, diz, eis-me aqui. E aí o texto seguindo fala assim, do 10 em diante. Diz assim, depois veio o Senhor e parou e chamou Samuel mais outras vezes. Samuel, Samuel. Ao que ele respondeu, Samuel, fala, porque o teu servo está aqui. A partir dali, desbloqueou a vida espiritual de Samuel. A partir desse momento, o discernimento de um homem espiritual falou assim, responda dessa forma. E ele ouviu isso. Ele ouviu essa direção. Todos nós precisamos. Quando eu estava começando a viver essas interpretações que nós vivemos aqui hoje, eu comecei a sentar com o pastor Marcos. Pastor, como que é assim? Como que é? Perguntando. E as coisas iam acontecendo, pastor, aconteceu isso. É assim que funciona? E ele ia me direcionando. E eu, obediente, tímido, e eu fui buscando. Falei, Senhor, eu quero, porque eu comecei a desejar. Eu não suportava mais viver na naturalidade. Eu sempre falo para minha esposa, eu falo assim, eu quero viver uma vida... Então, aonde eu vou? Se eu vou numa reunião, no encontro com a minha família, encontrar com os meus amigos no futebol, eu falo, Senhor, o que o Senhor quer fazer com essas pessoas aqui? Qual é a vontade do Senhor aqui? E aí, depois de uma vida vitoriosa, como nós vivemos, o sobrenatural, naquela ambiência, manifestando daquele jeito, tem como viver numa naturalidade? E eu escolhi viver aquilo todos os dias. Eu não sei você, qual é o desejo do seu coração? Eu não sei qual é o desejo do seu coração. Eu desejo viver aquilo todos os dias. Eu pergunto, o que o Senhor tem falado para o seu coração? O que o Espírito Santo tem ministrado? Se você precisa silenciar o seu coração para ouvir a voz do Senhor, silencie. Se você não conseguir, procure alguém mais experiente, para que ele possa te conduzir, para que ele possa te inspirar. E eu quero que nós pudéssemos orar nessa noite, nesse sentido. Para você que não sabe o dom que você carrega, para que você queira viver, você que quer viver essa realidade. Eu quero que você saia daqui, eu quero viver essa realidade. Eu estou cansado. Né? Como o Ed falou, né? Quem é que é o mais velho de casa? Quanto tempo você já está como Cristo, com Cristo no seu coração, na sua vida, e está vivendo do mesmo jeito?
O Espírito Santo nem manifestou o reino de Deus. Nem usou sua vida e você fala, não, Senhor, você vê tantas coisas acontecendo na vida dos outros e na sua própria vida não acontece. Você fala, Senhor, é como se você não tivesse o dom do Espírito. Mas eu digo que isso é uma mentira. Você carrega uma porção sobrenatural de Deus na sua vida. E eu tenho a certeza que hoje Ele vai manifestar. A vontade do Pai para a minha vida e para a sua vida é que os dons sobrenaturais dEle sejam liberados aqui. Dons de cura, milagre, mas aqueles que desejam, aquele que quer. Eu comecei a desejar, sabe, Washington, verdadeiramente, todos os dias. Todos os dias. Teve uma vez que eu estava no meu escritório, eu já compartilhei uns anos atrás, eu estava lá, eu não conheço nenhuma Cláudia, eu ouvi uma palavra, falei assim, ó, fala Cláudia, o nome Cláudia, ouvi Cláudia. Falei, caraca, Cláudia, mano, Jesus, eu estava no escritório sozinho lá do meu trabalho, eu parei, olhei para trás, não tinha ninguém, falei, Jesus, passei. Aí, tentando interpretar, eu falei, ousado, falei, mano, eu vou encontrar uma Cláudia para a gente orar e assim vai ser. E aí, os pastores iam estar lá na comunidade em Guarulhos, eu falei, me convidaram aleatoriamente, eu falei, é lá em Guarulhos. Ousado, fui, mano. Falei, em Guarulhos, não era para ir, era um encontro de jovens lá, eu fui. Falei, me enfiei com o meio dos jovens e fui para lá, achando que eu ia encontrar a Cláudia lá. Mas eu já sabia que ia encontrar a Cláudia em Guarulhos. Pega isso. Aí, chegando lá em Guarulhos, um mover sobrenatural lá, um monte de jovens, não apareceu uma Cláudia. Quando apareceu uma jovem para a gente orar, eu cresci, Vivian. Falei, Jesus, é a Cláudia. Falei, ela veio para a gente orar, o Arthur. Falei, enchi. Qual é o seu nome? Ela, fulana. Parei, falei, Jesus. Porque a vontade não é minha, é do Senhor. Eu estava aprendendo, estou ainda. E aí, parei, falei, não é Cláudia, chamamos umas mulheres, oraram pela jovem, o Senhor manifestou, ela foi liberta, glória a Deus por isso. E aí gerou uma pequena frustração no meu coração. Eu falei, Senhor, mas eu não tinha, minha esposa também não tinha na lista de contato nosso, essa Cláudia, e eu fiquei ali, falei, Senhor, e eu tinha certeza que eu tinha ouvido. Eu só sabia interpretar que não era a minha própria voz, e nem a voz do inimigo. Eu já tinha entendido que era uma Cláudia e era em Guarulhos, e eu ia orar por ela. Aí passou, nesse tempo de quarta-feira, eu tinha conhecido um homem, eu não me lembro o nome do marido dela. Eu vou dar o nome de Marcos, ele que me perdoe se ele estiver ouvindo essa ministração. E aí a gente se falava, ele vinha aqui toda quarta-feira, uma bênção sobrenatural, ele era muito gente boa. Aí no domingo, era uma festividade que nós estávamos tendo aqui, eu encontrei com ele aqui naquela porta. Eu estava passando, ajudando na igreja, servindo, eu encontrei com ele ali. Ele entrou e deu de cara comigo. Ele falou, meu irmão, tudo bem? Graças a Deus, que bom que você veio, seja muito bem-vindo, se acomode, tal, aquela coisa que nós fazemos com muita graça. Aí ele falou assim, e eu já saindo para servir a igreja, eu já dei costas, acomodei ele, cumprimenta a minha esposa. Eu, com certeza, me perdoe, prazer, Walter, ela, prazer, Cláudia. Ai. Eu falei, aí, como o pastor sempre nos orienta, eu falei, eu não vou agora crescer, porque eu já estou meio lá em Guarulhos, né? Não vou, eu vou mais no sapatinho. Eu falei assim, eu posso orar pela senhora? Ela falou, pode. Eu falei assim, eu posso te perguntar uma coisa, você tem algo relacionado, ou faz sentido para a sua vida, lá em Guarulhos? Ela olhou para o marido dela, olhou para mim, você falou para ele? Ele falou assim, não. Ela falou, por quê? Nós estamos abrindo uma empresa em Guarulhos. Eu falei, está meio com algumas dificuldades e tal. Eu falei, vamos orar para o Senhor abrir as comportas? Vamos orar. Aí oramos, descansamos e aí descansei. Não fiquei frustrado, porque eu já entendi que o Senhor tinha colocado algo em mim e graças a Deus encontrou naquele domingo e liberamos. Passado alguns meses, eles mandaram o testemunho para o pastor Marcos, liberando que a empresa que eles abriram lá estava prosperando, estava destravada, estava vivendo nova realidade, e toda aquela escassez e dificuldade não estava pairando sobre a casa dele. Amém? Uma salva de palmas para o nosso Senhor, porque a honra e a glória é sempre dele. A honra e a glória é sempre de Jesus. Amém? A honra e a glória é sempre dele. Esse é o maior privilégio de fazer parte do reino de Deus, de quando os dons sobrenaturais, os dons espirituais estão sendo manifestos na nossa vida. Paulo, lá em 2 Timóteo, ele fala assim para Timóteo. Paulo era o discipulador de Timóteo. Ele era o mentor de Timóteo. E ele dá um grande alerta de inspiração e de motivação. E eu quero liberar essa palavra para o seu coração também. Eu creio que faz total sentido para essa noite. Para despertar o dom que há em ti. Quero que o dom de Deus seja despertado no seu coração. Para que os dons sobrenaturais, uma igreja avivada, sobrenatural, todos aqui manifestem o dom. Aquele que tem o dom de servir, sirva com graça, ao ponto de constranger. Amém? Aquele que tem o dom de amar, que ame assim como Cristo nos amou.
Aquele que tem o dom de abraçar. Abrace ao ponto de curar. Aquele que tem o dom de ouvir, que tem a paciência de ouvir a voz de Deus e manifestar e liberar o reino dele. E aí Paulo diz aqui, em 2 Timóteo, do 1 em diante, diz assim: Tu, porém, meu filho, fortifique-te na graça que há em Cristo Jesus. O que ouvisse de mim diante de muitas testemunhas, transmita a homens fiéis, aptos para também ensinar a outros. Sofre comigo como um bom soldado. Como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado... Não é esse texto. É do... Espera aí, vou pegar aqui o meu texto. É isso mesmo, tá certo. Tá certo. Seguindo. Sofre comigo como um bom soldado de Cristo Jesus. Nenhum soldado... Vamos, capítulo 1, voltando, vou ler primeiro. 2 Timóteo, capítulo 1, diz assim: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, segundo as promessas da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, filho amado e misericórdia da parte de Deus, o Pai de Cristo, nosso Senhor. Dou graças a Deus, a quem sirvo, com consciência limpa, assim como serviram os meus antepassados. Ao mencionar-te sempre nas minhas orações e súplicas, noite e dia, recordo-me das tuas lágrimas e desejo muito te ver, para me encher de alegria. Também recordo da fé sincera que há em ti. É Paulo falando para o seu coração, em nome de Jesus. Também me recordo da fé sincera que há em ti. E que primeiro habito na tua avó Lloyd, em primeiro habitou na tua avó Lloyd, e na tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. No versículo 6 diz assim: Por esta razão, lembro-te, desperta o dom de Deus que há em ti, mediante a imposição das minhas mãos. Desperta, meu irmão, o dom de Deus que há em ti. Desperta o dom sobrenatural de Deus que está em ti. Eu quero que você enxerga e veja, não importa a sua idade, não importa o seu tamanho, não importa os seus recursos, não importa se você tem muito dinheiro, não importa se você está passando necessidade, não importa. O que importa é a vontade soberana de Deus na sua vida. O que importa é a vontade soberana de Deus no seu coração. E você dizer: eis-me aqui, Senhor. Usa a minha vida. O que o Senhor quer fazer nessa casa? O que o Senhor quer fazer nessa empresa? E eu sempre falo isso para que a gente viva essa realidade a todo momento. A todo momento, ouvindo a vontade do Espírito Santo, sendo guiado e conduzido. Para que homens e mulheres, como esses que estão se achegando conosco, possam viver essa realidade. Possam viver essa atmosfera, possam viver esse sobrenatural de Deus. E sair da vida comum. Homens e mulheres inspirados por Deus, assim como nós aqui. Eu tenho a certeza que você faz parte disso, Vinícius. Você faz parte disso. Você já está incluso nesse projeto, meu irmão. Basta você desejar por isso. Assim como o ar que respiramos, assim como o alimento diário, que você busque e deseje isso todos os dias. Essa é a grande verdade. Como eu li anteriormente, 1 Coríntios, ele fala da palavra de sabedoria, a palavra de conhecimento, da fé, dons de cura, operações de milagres, profecia, discernimento espiritual, variedades de línguas, são diversos, meu irmão. E eu tenho a certeza que quando você buscar e desejar, o Pai vai liberar sobrenaturalmente sobre a sua casa, sobre a sua vida. E o reino de Deus será manifesto. Como eu dei o exemplo da Andréia, você lá no seu trabalho, na sua mesa de escritório, como eu citei na minha vida, aonde você andar, aonde você está, você sempre vai ter uma palavra, porque o Pai vai te direcionar e vai te dar uma porção. Ele nunca vai te desamparar, porque onde você chegar, você sempre vai ter uma palavra em punho. Porque aonde nós vamos, é o Senhor que nos direciona. Essa é a grande verdade que eu entendi, meu irmão. Aonde eu vou, é o Senhor que me direcionou. Aonde eu vou, eu sempre falo, Senhor, qual é o propósito do Senhor nesse ambiente? Qual é a vontade do Senhor nesse lugar? Como eu falei, quando vier o Espírito Santo, e Ele já veio, Ele já está sobre nós, Ele já está aqui nessa ambiência, Ele já está aqui na nossa vida, Ele está nos conduzindo a toda a verdade. Ele está nos conduzindo a toda a verdade. Como eu falei anteriormente, se vivemos pelo Espírito, também andemos pelo Espírito. Os frutos do Espírito estão na minha vida. Não importa as suas imperfeições do passado. Não importa quantos erros você cometeu no passado, não importa. O que importa é o seu sim hoje para o Senhor. O que importa é o seu sim agora. Senhor, usa a minha vida. Senhor, usa o meu lar.
Quantas coisas o Senhor pode fazer. Jesus já nos inspirou falando que o Filho só faz o que viu o Pai fazendo. Quantos milagres nós já vimos o Senhor fazendo? Quantos milagres nós já tivemos o privilégio de ver o Senhor manifestando o reino de Deus aqui entre nós? E eu creio que você está incluso nesse projeto, meu irmão.